Estamos de volta pelo portal jogoaberto.com, através do YouTube, para o nosso comentário dominical. Hoje trazendo muita indignação, porque o Brasil atravessa hoje duas pandemias. A pandemia do coronavírus, que ceifa vidas importantes das famílias, causando uma dor no país de norte a sul, em todas as famílias, sem distinção de classe. E a classe política, junto com a classe jurídica, com os poderes jurídicos, estão proporcionando uma pandemia política em nosso país. Se a dor é grande com a pandemia do coronavírus, que está ceifando vidas de famílias, torturando famílias, trazendo amargura, tristeza, desilusão, nunca o mundo parou como está parando hoje por conta desse vírus que nasceu lá em Wuhan, na China. Sinceramente, mas algo tem causado indignação também em nosso país. Além da pandemia, desse vírus maldito que veio para destruir famílias, a pandemia política está passando dos limites. Eu até entendo que o presidente Bolsonaro exagere muito, mas o presidente Bolsonaro é um capitão de exército. Ele não tem a formação de um general. O povo elegeu Bolsonaro pela sua sinceridade, pela sua coragem, pelo seu destemor e por uma coisa muito séria, que não irá roubar e nem deixar roubar. Isso aí vocês podem acreditar. Agora, os erros políticos é pelo seu despreparo natural. Ele é um homem de confiança do povo, mas ele tem do lado dele 3 generais. E se o presidente passar a ouvir mais os seus 3 generais do que seus 3 filhos, General Heleno, General Mourão, General Braga Neto, todos ao lado do seu gabinete, eu tenho certeza que ele vai se conduzir melhor. Mas o presidente tem boas intenções. O que nós não admitimos é ver, senhores, eu nunca vi isso, um presidente da República nomear um delegado-geral para a Polícia Federal e um ministro do Supremo. Vai lá e suspende monocraticamente a suspensão, por achar isso ou por achar aquilo. Senhores, todo o poder emana do povo e só por ele será exercido, está na Carta Magna. A justiça tem o seu lugar, mas o presidente da República é a autoridade máxima do país. Aí diz, porque o presidente quer saber de informações da Polícia Federal. É normal. O presidente dos Estados Unidos sabe tudo que o FBI está fazendo em favor da pátria, do país, ele tem que saber. Ele não pode querer saber da vida particular de empresário, não, isso aí tudo bem. Mas das coisas inerentes ao seu governo e ao país, contra a sua família, ele tem que saber. Isso é muito natural. Agora, considerar que a nomeação do presidente foi estapafúrdia, eu vou fazer uma pergunta aos nossos telespectadores. Eu sou jornalista sério. Eu não estou ganhando aqui dinheiro de ninguém para falar mal ou falar bem de ninguém. Eu falo aqui, é a verdade, doa quem doer. O ministro Alexandre foi muito infeliz. E o próprio Supremo também. Eu vou fazer uma colocação aqui, que eu vou deixar o Supremo Tribunal Federal numa situação difícil. Porque o Supremo aceitou que o presidente Temer, maculado, processado pela Lava Jato,
indicasse um ministro do Supremo. E por que o ministro Alexandre de Moraes, tão invulnerável, tão probo, por que aceitou ser nomeado pelo presidente Temer? Será que naquele momento em que o presidente era questionado judicialmente pelo próprio Supremo, já com processos em tramitação, estava em condições de nomear um ministro para o Supremo Tribunal Federal? E será que o senhor Alexandre, que é paulista, que é amigo do presidente, aliado do governo dele, ministro dele, não estava mais incompatível para o cargo de ministro do Supremo do que esse rapaz da Polícia Federal? Que está na ABIN. Era só sair da ABIN para a Polícia Federal. Por que ele não podia e podia estar na ABIN? É isso aí que eu chamo de pandemia política. O presidente erra? Erra. Eu acho que o presidente não poderia nunca ter tirado o Mandetta. Está aí, o novo ministro entrou. E não pôde fazer até agora o que o presidente queria que o Mandetta fizesse. Diminuir o fechamento do comércio, começar a abrir o comércio. Não, o afastamento social é a única saída para salvar a população dessa praga chamada Covid-19. Agora, outro erro. Por que brigar com o Moro? Por que tirar o Moro? Ora, o Moro, presidente Bolsonaro, queria o COAF na mão dele porque ele é competente. Vossa Excelência tirou de Moro a possibilidade de ele acabar com os laranjais deste país. A maioria dos governadores, a maioria dos prefeitos deste país tem bilhões e bilhões em nome de laranjas na maioria dos estados da Federação Brasileira. Fazendas, patrimônios. E era através do COAF que o ministro Moro ia buscar os laranjas, perguntando como o senhor adquiriu isso? No ano tal o senhor não tinha isso, de repente o senhor aparece com esse patrimônio, o senhor acertou na loteria, o senhor herdou, o senhor ganhou dinheiro para comprar isso, aonde que o senhor não declarou no seu imposto de renda? O ministro Moro iria acabar com os laranjais de corrupção que tem em todo o país. Porque eu não digo todos, eu não posso generalizar, mas a maioria rouba. Governadores, prefeitos, usam o nome de parentes, de amigos, para colocar um patrimônio incomensurável, que era aí onde o Moro ia crescer cada vez mais. Presidente Bolsonaro, ponha lá uma pessoa que faça, que dê continuidade. O Moro estava fazendo esse levantamento. Qualquer pessoa que tem consciência crítica sabe disso. E ele iria buscar o patrimônio vigoroso dos laranjais, dos políticos deste país, de ministro de Estado, de presidentes da República, ex-presidentes da República, de governadores, que construíram patrimônios incomensuráveis em nome de terceiros e associados a empresas, sócios de empresas, de grandes empresas. A corrupção é inerente à classe política brasileira. Então, senhores, lamentavelmente, nós vivemos duas pandemias. A do coronavírus, que tira milhares de tranquilidade de famílias brasileiras que perdem seus entes queridos de Manaus ao Rio Grande do Sul, numa tristeza incomensurável. E a pandemia política? Eu vi um artigo hoje do ministro Aires Brito, dizem que é dele, só tem lá Aires, pode até não ser, mas eu li na internet. Se você puder ler, leia, muito bem feito, muito bem colocado. E a nossa solidariedade ao presidente Bolsonaro pela decisão do Supremo de fazer boicote a uma nomeação sua,
a nossa solidariedade ao ministro Moro. Eu acho que o presidente errou em tirar o ministro Moro. Moro tem a confiança do povo brasileiro, tem uma história, tem reputação. Está o mundo todinho querendo levar o Moro para fora do Brasil, contratar o Moro. Moro seria imprescindível ao governo do presidente Bolsonaro. Eu só quero que o presidente Bolsonaro não brigue com Paulo Guedes. O Paulo Guedes é a mola mestra deste governo. Não podemos perder o Paulo Guedes. Olha o que ele fez, o que nem o PT fez no poder. Liberou 80 bilhões para salvar a pobreza que está sem condições de trabalhar como ambulantes, como feirantes. Ele chegou na hora. Essa ajuda, senhores, só faz governo sério, governo que é do povo, pelo povo e para o povo. E que o Supremo não comece a abusar do seu poder, porque qualquer cidadão pode começar uma lista e pedir também o impeachment de um ministro do Supremo. E pela Constituição, se alcançar o limite de assinaturas, o nome dele vai para o Senado para ser julgado pelos senadores. Então, senhores, nem tampa ao céu, nem tampa ao mar. O Supremo está dividido. 5 pensam de um jeito e 5 de outro. Nas grandes decisões eles empatam. E se eu fosse o ministro Toffoli, não teria dado aquele voto de Minerva que soltou toda a quadrilha da Lava Jato. Aquilo foi um absurdo. Não pensem que a sociedade brasileira engoliu aquilo, não. Aquilo foi uma coisa estapafúrdia. Nunca o STF poderia ter feito aquilo. Tanto que a indecisão foi tão grande que empatou de 5-5. E coube ao ministro Toffoli, escolhido por Zé Dirceu, nomeado por Lula, soltar toda a quadrilha. Será que isso ficou bonito para o Brasil? Eu digo isso porque eu tenho dignidade profissional para dizer. Foi um erro, ministro Toffoli. Hoje o senhor teria um outro conceito se tivesse se abstido de votar e dizer: eu não vou votar. Eu vou deixar como está, como este tribunal decidiu há 1 ano atrás ou 10 meses atrás. Desculpe a sinceridade, ministro. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo. Assim, fazendo jornalismo sério, sem ser quinta coluna, sem querer agradar o presidente, dizer a hora que o presidente erra e a hora que ele acerta. A hora que a justiça, de forma terrível, comete o erro que o ministro Alexandre cometeu, um abuso de poder, desautorizar uma nomeação do presidente, por achar, porque ele não tem certeza de nada. Voltaremos no próximo domingo. Tchau.